Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 27 de junho. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiou 670 milhões de dólares em exportações nos primeiros 6 meses deste ano, contra 168 milhões de dólares do mesmo período do ano passado, um aumento de 298,8%. O valor registrado supera todo o investimento feito nas exportações em 2022, que totalizou 627 milhões de dólares. A expectativa do banco é que o montante chegue a 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Um dos exemplos é o financiamento para a exportação de 11 jatos comerciais E-175 da Embraer para a empresa americana Alaska, a quinta maior companhia do setor dos Estados Unidos e que atende mais de 120 destinos. As aeronaves serão entregues entre 2023 e 2024 para a Horizon, subsidiária da gigante norte-americana, em um contrato comercial previamente celebrado com a Embraer. O valor é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro empreendimento que deve ter as digitais do BNDES em breve é o gasoduto Presidente Néstor Kirchner, na Argentina. A expectativa do presidente argentino Alberto Fernandes é de conseguir um financiamento de cerca de 689 milhões de dólares para a execução da segunda etapa da obra na região de Vaca Muerta, na Patagônia. O local tem a segunda maior reserva de gás de xisto do mundo e é a quarta maior em óleo de xisto. A exploração de gás de rocha de xisto não é regulamentada no Brasil e chegou a ser proibida pela Justiça Federal em estados como Piauí, Sergipe, Paraná e São Paulo. Na ocasião, o Ministério Público Federal apontou potenciais riscos ao meio ambiente, à saúde humana e à atividade econômica regional, o que fez com que a exploração fosse interrompida. Fernandes visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, durante cerimônia no Palácio do Itamaraty, o mandatário brasileiro afirmou que são positivas as perspectivas para que o BNDES financie a obra na Argentina. A prévia da inflação de junho é a menor desde setembro do ano passado. Segundo o IBGE, os dados confirmam a tendência de queda nos preços nos últimos meses. A prévia da inflação de junho foi de 0,04%. Esse é o menor patamar desde setembro de 2022, quando o resultado ficou negativo. De acordo com o IBGE, os dados apontam para uma desaceleração da inflação no IPCA 15. O índice de preços ao consumidor amplo mede o aumento de preços no Brasil nos primeiros 15 dias do mês. O número de junho confirma a desaceleração da inflação no país, em meio à alta de juros do Banco Central. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,40%. A queda nos valores dos combustíveis contribuiu para o resultado. A decisão da Petrobras de baixar os preços da gasolina para as refinarias foi o principal fator para a desaceleração da prévia da inflação em junho. Entre os 9 grupos que compõem o IPCA 15, o de transportes foi o que teve a queda mais forte. A contração foi de 0,55%. A gasolina foi o subitem com o maior impacto individual no indicador. Além de transportes, 2 grupos registraram queda: alimentação e bebidas e artigos de residência. No outro lado da balança, a habitação foi o que mais cresceu no período. O grupo foi influenciado pela alta da taxa de água e esgoto, aplicada em capitais como Curitiba, São Paulo, Recife e Belém. A variação impactou o número final do indicador em 0,14 pontos percentuais. Os estrangeiros estão gastando mais nas viagens ao Brasil. A receita alcançou 567 milhões de dólares. Foi o maior volume da série para o mês de maio. De acordo com o Departamento de Estatísticas do Banco Central, a normalidade da economia pós-pandemia tem aumentado as receitas de turistas estrangeiros no Brasil.
Conforme o Ministério do Turismo, houve um forte aumento de turistas estrangeiros no Brasil, o que aumenta as receitas e reduz o déficit na conta de viagens. Segundo a pasta, tem havido um número também dos gastos de brasileiros no exterior, mas ainda em um volume aquém do nível pré-pandemia. A conta de viagens internacionais registrou déficit de 634 milhões de dólares em maio. O valor reflete a diferença entre os que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no mesmo período. Em maio de 2022, o déficit nessa conta foi maior, de 718 milhões de dólares. O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram 1 bilhão e 201 milhões de dólares, a maior para o mês de 2019. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em 567 milhões de dólares em maio, o maior volume da série histórica para o mês. No acumulado do ano, o saldo líquido da conta de viagens ficou negativo, em 2 bilhões e 944 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o déficit nessa conta foi de 2 bilhões e 784 milhões de dólares. E os nossos destaques internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o desejo da Ucrânia e dos países do Ocidente era de que a rebelião do grupo mercenário Wagner terminasse em um grande derramamento de sangue, mas que conseguiu evitar o conflito. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que durante a rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner, deu ordem para evitar um derramamento de sangue, que, segundo ele, era o objetivo da Ucrânia e do Ocidente. Desde o início dos acontecimentos, por ordem direta minha, foram tomadas providências para evitar um grande derramamento de sangue. Isso levou tempo, inclusive para dar aos que erraram a chance de pensar novamente, de entender que suas ações foram fortemente rejeitadas pela sociedade e a que consequências trágicas e destrutivas leva para a Rússia, para nosso Estado, a aventura em que foram arrastados. Putin acrescentou que os combatentes do grupo Wagner devem se juntar ao exército ou partir para Belarus. Segundo a televisão russa, Putin agradeceu aos seus responsáveis de segurança pelo trabalho durante a rebelião. O presidente russo se pronunciou 2 dias depois da rebelião armada do grupo Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin. A rebelião terminou após um acordo, em virtude do qual Prigozhin obteve garantias de imunidade para si e para seus homens em troca do fim do levante. E a ONU documentou 77 execuções sumárias de civis detidos de maneira arbitrária pela Rússia nos territórios que ocupa na Ucrânia desde o início da invasão. As informações são do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que destacou que isso constitui um crime de guerra. A entidade documentou ainda 864 casos de detenção arbitrária. As Forças Armadas russas, as autoridades policiais e penitenciárias se envolveram em tortura generalizada e maus tratos de detidos civis. A maioria dos entrevistados disse que foram torturados e maltratados e, em alguns casos, submetidos à violência sexual. Tortura foi usada para forçar as vítimas a confessar que ajudaram as Forças Armadas ucranianas, obrigá-las a cooperar com as autoridades de ocupação ou intimidar aqueles com opiniões pró-ucranianas. Elaborado pelo Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos na Ucrânia e apresentado nesta terça-feira em Genebra, o relatório envolve o período entre 24 de fevereiro de 2022, data de início da invasão russa, e 23 de maio. As conclusões são baseadas em mais de 1.000 entrevistas com as vítimas, testemunhas e outras pessoas, 274 visitas a instalações e 70 visitas a locais oficiais de detenção das autoridades ucranianas. As autoridades russas não concederam nenhum acesso, apesar dos pedidos do Alto Comissariado. Acostumada com as altas temperaturas no verão, a Espanha vem sofrendo com as ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. Por lá, os termômetros passaram os 40 graus Celsius em várias regiões.
A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas, e a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial. Você lembra a primeira vez que viu uma pizza na vida? Pois é, esse prato é tão popular no Brasil que fica até difícil de lembrar. Mas o Ministério da Cultura italiano divulgou hoje o que pode ser o primeiro registro de uma pizza na história. Uma pintura que foi encontrada nas ruínas de uma casa. Confira. A pintura foi descoberta na sala de uma casa, na antiga cidade romana de Pompeia. A residência era vizinha de uma padaria, que foi escavada no século XIX e voltou a ser estudada em janeiro deste ano. Isso porque a cidade é frequentemente examinada por arqueólogos, devido a uma famosa erupção vulcânica cerca de 2.000 anos atrás. A cidade fica a 23 quilômetros de Nápoles, local onde surgiu a primeira versão comestível da pizza, com molho de tomate e queijo. E a paixão pela massa atravessou o oceano e caiu no gosto do brasileiro. Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor do alimento no mundo. Segundo dados da Apoesp, a Associação Pizzas Unidas de São Paulo, 1 milhão de pizzas são vendidas diariamente no país. E eu fico por aqui. Você acompanha mais notícias na edição das 5 com Beatriz do Vale. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde.